Olá pessoal, aqui é o Gilmar de novo e eu queria falar para vocês hoje sobre um comentário que eu recebi do Ronis Oliveira, e ele comentou uma coisa bastante interessante, uma coisa que eu já fiz estudo, já pensei há algum tempo atrás, mas que vale a pena passar isso para frente. Ele falou o seguinte: devido aos grandes investimentos que são gastos nos córregos, ele falou que talvez fosse melhor, né, fazer uma captação de todos os córregos ao longo do Tietê e ao longo do Pinheiros, que fizesse a captação desses córregos, que não deixassem cair no rio e que fizesse o tratamento dessa água, né, numa grande estação elevatória, numa grande estação de tratamento, e que depois descartasse isso no rio, e que aí o rio estaria limpo e teria condições de navegabilidade, e voltaria a ter vida e tudo mais. Bom, esse trabalho, na verdade, ele já foi feito. Ele foi feito na Coreia do Sul, lá no rio Cheonggyecheon, no ano de 2002 a 2005. Eles levaram 27 meses, fizeram um investimento de 280 milhões de dólares, isso dá em reais em torno de um bilhão de reais, né, quase R$1 bilhão, e foi feito lá um trabalho fantástico, magnífico, né? Existia um elevado sobre o rio, na verdade não tinha mais rio, eles tinham coberto o rio, existia uma pista embaixo, depois fizeram um elevado em cima, e depois de alguns anos, né, 20, 40 anos, eles resolveram tirar o elevado, abrir o córrego e fazer um trabalho de despoluição. Bom, o que eles fizeram? Eles pegaram todos os afluentes que formavam esse rio, fizeram uma canalização da captação desses córregos e jogaram numa estação de tratamento. Conforme o Rony falou, jogaram numa estação de tratamento e aí eles jogam essa água no rio Han, né? Os afluentes, então, nenhum deles estão despoluídos. Por que eles não estão despoluídos? Porque quando o Dr. Lee, que esteve aqui no Brasil, veio fazer uma palestra na USP, eu fiz uma pergunta para ele via o Tramontina, que estava lá, perguntando o seguinte: os córregos afluentes, né, do rio Cheonggyecheon, eles estão despoluídos? Se eles não estão despoluídos, quanto tempo vai levar para ser despoluído? Essa foi a pergunta que eu fiz, o Tramontina repassou para ele depois da palestra, e ele disse que isso ia demorar uns 15 anos. E eu percebi então que, na verdade, toda aquela água que corria no rio Han, no rio Cheonggyecheon, não era uma água própria do rio, era uma água que era bombeada de algum lugar, né? Dizem que essa água é bombeada de uma estação do metrô que existe lá, em que a qualidade da água não é tão ruim. A qualidade da água é em torno de 5 miligramas por litro, a demanda bioquímica de oxigênio. Parece que o fósforo está um pouco acima, né, do limite, mas também está dentro do nível tolerável. Então, existe e pode ter um contato primário com a água, como a gente vê que tem pessoas que andam no córrego, lavam a mão e tudo mais. E o que acontece com o córrego, né, que existia antigamente? Ele existe e está lá hoje, só que ele está embaixo dessa lâmina da água limpa, né, em que hoje todo mundo acha que é a água do próprio rio Cheonggyecheon. E na verdade não é uma água bombeada de um outro lugar e que hoje corre limpa, transparente, mas a despoluição efetivamente lá não aconteceu, não foi feita despoluição. Foi feito um trabalho, um espelho d'água, como a gente chama, né, em que as pessoas andam e realmente ficou muito bonito. Esse córrego tem 5.840 metros de extensão, ele não é muito grande, é um pouco menor inclusive que o nosso córrego Mandaki, né, que a gente chama de córrego aqui em São Paulo. Tem uma largura bastante grande, o nosso córrego aqui tem uns 10 metros de largura, lá varia de 7 o parque, né, porque tem locais no parque lá que chega a 120 metros, mas o córrego lá também é estreito, não é tão largo. E o nosso córrego aqui é o Mandaki é mais ou menos desse tamanho, que foi despoluído todos os afluentes, são 33 afluentes do Mandaki. E lá no Cheonggyecheon também tem vários afluentes. E na verdade a bacia ela é muito maior do que a bacia do Mandaki. A bacia do Mandaki tem 20 km². A bacia do Cheonggyecheon parece que chega a 80 km², 4 vezes maior. Mas de qualquer forma, os córregos lá não estão despoluídos, porém o rio principal está despoluído.
Já foi feita uma proposta nesse sentido de se fazer no Rio Pinheiros, né, construção de estações de tratamento com a captação dos córregos afluentes que chegam no Pinheiros, trata-se a água desse córrego e devolve para o Pinheiros. Foi feito um estudo recentemente pela Secretaria, né, do Meio Ambiente, em que várias firmas fizeram propostas qual a melhor tecnologia para se fazer a despoluição do Rio Pinheiros. Existia lá, alguns anos atrás, a flotação do rio em curso. E o que foi, numa dessas propostas, foi feita também a flotação de um trecho do Pinheiros, né? Retirava-se água do Pinheiros, colocava numa canaleta de 50 metros, tratava-se essa água e aí ela era devolvida para o Rio Pinheiros. Para vocês terem uma ideia, a flotação, que foi um dos testes que passou, inclusive, porque eram várias firmas e no final ficou ela e mais algumas só. Essa água que eles tratavam era jogada num tanque onde que era criado tilápias que viviam ali na água que eles tinham tratado do próprio Pinheiros. Né? Foi um teste que ele fez, até colocando em risco o próprio teste deles, mas que as tilápias durante todo o período, né, de tratamento dessa água, que foram 30 dias, durante dia e noite, as tilápias ficaram vivas lá. Esse teste foi feito. Existe hoje esse estudo na Secretaria do Meio Ambiente para se fazer esse tipo de trabalho com algumas estações de tratamento ao longo do Pinheiros, né, para se fazer esse trabalho. É um trabalho que eu acho que, independente da despoluição de todos os afluentes do Pinheiros, ele jamais vai ter uma qualidade de água suficientemente boa para ter um contato primário com a água, para que as pessoas cheguem lá e entrem na água, nadem na água. Por quê? Porque existe a poluição difusa, e essa poluição difusa ela é quase que impossível de ser controlada, porque ela não depende muito de como a gente trata as coisas, né? De como que a gente faz. Existe a questão do pneu do carro, da pastilha, do óleo do carro. Existe a poluição difusa que é originária de animais silvestres que também fazem as suas necessidades, cachorro que anda pela rua, lixo que acaba indo para os córregos e acabam caindo. Com essas estações, que se forem criadas, ela retém toda a parte grossa, né? Depois fazem o tratamento da água e devolvem a água limpa para o rio. Esse é um trabalho que demandaria alguns anos, talvez 3, 4 anos, como demorou, né, o rio lá de Seul, né, o rio de Seul. Apesar que lá tinha 5.840 metros, nós no Pinheiros aqui temos 25 quilômetros, daria para fazer esse trabalho tranquilamente, porque eu conversei com o pessoal que fez esse estudo. Eu tive lendo os relatórios desses testes. Eu acho que realmente existe essa possibilidade. Se não for feito esse trabalho hoje, eu garanto uma coisa para vocês, ele vai ter que ser feito mais tarde. Porque independente de todo o trabalho que a gente faça com a questão da despoluição, e não vai ser fácil fazer a despoluição, porque além dos trabalhos de implantação de coletores-tronco e fundos de vale, nós temos milhares de favelas dentro da bacia do Rio Pinheiros. E a questão hoje com o pessoal da Secretaria de Habitação, né, o planejamento deles para retirar todo esse pessoal de favela e até 2024, como ficou parado durante alguns anos, eu acredito que vai para 2030. E é muito tempo para que a gente continue com Pinheiros poluído desse jeito. O ideal seria fazer esse projeto que já existe, né, com a captação dos córregos, fazer o tratamento, deixa o Pinheiros limpo para todo mundo, cria-se uma condição melhor, o Pinheiros para também de ser assoreado, porque na verdade todas essas estações estariam fazendo a captação de areia, então o rio deixaria também, porque hoje ele está assoreado até a tampa, sabe? Está muito ruim. Ele está muito raso. Na verdade, ele tem que ser desassoreado de qualquer forma. E para que isso não aconteça, esse assoreamento mais tarde, essas estações seriam primordiais para que isso não acontecesse. Então, além de um investimento, hoje talvez saísse até o preço aí do que foi gasto lá em Seul, né,
um bilhão, né? 1 bilhão, se você pensar que uma mega sena de Natal dá 200 milhões e que o governo arrecada 800 milhões, 600 milhões só em uma mega sena, o trabalho não é tão grande. O investimento pode ser muito alto, mas se for considerar a área do Rio Pinheiros, com todos aqueles prédios, que era uma área nobre da cidade de São Paulo, o custo não é tão alto. Daria para fazer se todos tivessem imbuído da mesma vontade, do mesmo desejo, que todos estivessem com vontade de fazer esse trabalho. O governo do estado, prefeitura do município, os empresários, a população. Eu acho que isso seria um grande passo para que a gente conseguisse fazer a despoluição do Pinheiros. E depois trazer isso para o Tietê. Por que não? O Tietê é a mesma coisa, sabe? Dentro do município, né, de São Paulo, o trecho do Tietê, ele é quase a mesma extensão, ou talvez até menor, do que a extensão do Pinheiros, sabe? Então daria para fazer esse trabalho e eu acho que vale a pena a gente ficar debatendo e ficar questionando isso com o governo para saber o que eles estão fazendo. Vocês comentem aqui embaixo. Obrigado aí, né, pelos comentários que fizeram. Queria que vocês compartilhassem o máximo que vocês puderem para que isso talvez chegue aí na mão das autoridades e que vamos fazer desse um mundo melhor. Na verdade, o que a gente precisa é de um mundo melhor para todos nós. Eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante. E obrigado pela dica aí e continue dando ideias aí e a gente vai discutindo. Nos próximos vídeos eu vou tentar falar alguma coisa de algumas experiências internacionais que eu tive que foi muito interessante. Até umas piadinhas que eu acabei escutando e que vale a pena, porque eu aprendi com essas piadinhas, eu aprendi muita coisa de que o que acontece aqui nos outros países não acontece. E é muito, muito interessante. Falou, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.